Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Estamos de volta. Hoje nós vamos estudar pontuação 2, ou seja, é a segunda parte dos estudos de pontuação. Vamos rever de modo mais aprofundado o que já foi visto antes e vamos acrescentar com mais alguma coisa, tá ok? Então, a partir de agora, peguem seus apontamentos, seus cadernos, suas canetas e vamos ao estudo. A partir de agora, estudaremos a continuação sobre pontuação. Vamos lá? Bom, nós já vimos que essa pontuação ela ajuda na questão da coerência, da coesão do seu texto, certo? Principalmente na ordem estílica, ou seja, estilística. Nós já estudamos o ponto, os dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, as reticências, as aspas, parêntese e travessão. Então hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, certo? E vamos estudar ponto e vírgula e fechar com o uso da vírgula, tá ok? Então vamos em frente. Bem, vamos reiniciar pelo ponto. Nós já vimos que o ponto ele é utilizado no final de frases declarativas, ou seja, falou algo, ponto final. Como nós vimos aqui nesse caso. Acho que Pedro está gostando de você. Ponto final. Não tenho mais nada a dizer. Eu declarei algo e terminei o que eu queria dizer. Pode separar períodos, ou seja, aqui eu tenho um período simples. Por que é simples? Porque ele é formado por um só verbo. No caso aqui, uma locução verbal. Então, quando eu digo ele vai estudar mais tempo, é um período simples, é uma oração. E ainda é cedo, é uma outra oração, um outro período. Os dois são períodos simples. E o que está separando esses dois é justamente o uso desse ponto final. Então, o ponto final também nos ajuda a separar períodos simples. E vimos também que ele é utilizado na criação de abreviar palavras. No caso aqui, nós temos o pronome de tratamento Vossa Excelência, que abreviado ficaria V, ponto, exa, ponto, a, excelência. Certo? Então aqui o ponto final foi usado na abreviação de palavras. Tudo isso já tínhamos visto. Só uma revisão. Já os dois pontos, certo? Que nós também já estudamos, aqui ele está um pouquinho mais extenso. Vamos ver o porquê. Bom, ele deve ser utilizado com as seguintes finalidades. Certo? Iniciar fala de personagens, que nós já vimos, né? Ela gritou, dois pontos. A partir daqui, eu coloco a fala da personagem. Anteceder apostos ou orações apositivas, certo? Então, quando eu vou apresentar um aposto ou uma oração apositiva, essa oração ela vai ser separada por vírgula. Enumerar, certo? Para fazer uma enumeração ou sequências de palavras que explicam ou resumem o que foi dito antes. Exemplo, este é o problema dessa geração. Dois pontos. Qual é esse problema? Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Então, isso aqui se refere a esses problemas. Certo? Então, eu vou aqui dizer quais são esses problemas. Liberdade, mas não tem responsabilidade. Anotem meu telefone. Dois pontos. Então, aqui ele está introduzindo uma informação extra, uma explicação. Qual a explicação? De qual é esse telefone dele. Então, foi separado por dois pontos. Anteceder uma citação direta. O que seria anteceder uma citação direta? É marcar através dos dois pontos que a partir dali é algo que não é tão dele. É uma citação, uma palavra de alguém. E como disse Platão, então, quem falou aqui, quem foi? Ele deixou bem claro. Platão. O que foi que o Platão disse? De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Então, aqui houve uma citação direta. De quem? Do Platão. E eu vou e coloco o que foi que o Platão falou. Entenderam? Então, essas são as utilidades
como você pode utilizar os dois pontos. Vamos em frente. Ponto de exclamação. Então, vamos lá, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão do ponto de exclamação. Após vocativo, Juliana, bom dia. Pronto. Quem é o vocativo? Juliana. Juliana, bom dia. Lembrar que vocativo é a quem eu estou me dirigindo naquele momento. Para quem é? Juliana. No final de frases imperativas, o que são frases imperativas nós já estudamos. É aquela questão de dar ordem, fazer um pedido, certo? Fuja. Pronto, eu marquei esse imperativo com o uso do ponto de exclamação. Após interjeição, o que é interjeição? São aquelas palavras que indicam um sentimento da hora, certo? Espanto, raiva, susto. Então, ufa, graças a Deus. Então, após o uso de interjeição, você também deve utilizar a questão do ponto de exclamação. E após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo, que lástima. Então, ele marcou essa frase com o uso do ponto de interrogação. No caso aqui, passando uma emoção. Que lástima, que pena, é uma pena. Entenderam? Então, essas são as funções do ponto de exclamação já estudado na aula passada. Ponto de interrogação. Em perguntas diretas, nós já vimos que a interrogação marca perguntas diretas. Quando você chegou? Está aqui o ponto de interrogação. Ele está perguntando. Se eu tiro o ponto de interrogação, vai ficar quando você chegou. Ou seja, o momento da chegada de alguém. Sem um ponto de interrogação, eu não sei que é uma pergunta. Pode ser qualquer coisa. E, às vezes, pode ser utilizado junto com o ponto de exclamação, que é para chamar mais atenção, dar uma ênfase maior àquilo que você quer dizer. Então, não acredito, é sério. Quer dizer, você pode entender aqui tanto como uma pergunta como uma resposta. Não acredito, é sério? Ou não acredito, é sério. Ou seja, certo? Aqui eu utilizei os dois pontos juntos para dar ênfase ao que eu quero expressar. Entenderam? Então, também ele pode ser utilizado dessa outra forma. Vamos ver agora o que nós chamamos de reticências. O que são essas reticências? São aqueles 3 pontinhos que nós colocamos logo após alguma palavra, ou no final de frase. Para que ele serve? Para indicar uma dúvida, uma hesitação, ou seja, quando ele, como é que eu posso dizer? Ele hesitou, ele está em dúvida de falar aquilo ou não. Sabe, preciso confessar uma coisa, naquela viagem gastei todas as minhas economias. Então aqui, a reticência ele foi usado na questão de hesitação, ele tinha dúvida se realmente deveria dizer. Depois ele disse. Para interromper uma frase incompleta sintaticamente, ou seja, que está faltando algo. Talvez, se você pedisse com jeitinho, certo? Então, o ponto de reticências aqui, ele indica que a frase está incompleta, assim, deveria dizer mais alguma coisa. Entenderam? E C, suprimir palavras em uma transcrição. Você vai transcrever o que alguém falou e vai retirar algo que não nos interessa. Então, o Cristo não pediu muita coisa. Aí, reticências. O que tem aqui, nesse momento, não nos interessa. Aí ele continua com o que nos interessa. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, essa reticência aqui marca que foi retirado alguma coisa dessa frase do Chico Xavier. Então, o Chico não disse só isso. Ele disse muito mais coisas. E a reticência aqui está indicando isso. Que daqui de coisas até ele teria mais algo que foi dito e foi simplesmente retirado. E não causou prejuízo ao que a pessoa queria dizer. Certo? Lembraram as reticências? Bom, nós já estudamos as aspas. Vamos agora fazer uma revisão aqui bem rápida e acrescentar um pouquinho mais. Quando eu digo as aspas são utilizadas com o seguinte objetivo, ou seja, nós já sabemos quais são as funções das aspas. Desculpa, as funções dessas aspas.
Agora, nós vamos rever e acrescentar só mais um pouco. Isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismo, palavrões, neologismo, arcaísmo e expressões populares. A aula do professor foi irada, ou seja, aqui eu tenho a questão do uso da gíria. Gramaticalmente, na frase ela está incorreta. Então eu usei as aspas, deixando bem claro que essa palavra foge ao padrão formal. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Ou seja, feedback é um retorno. Eu não usei a palavra portuguesa retorno, a palavra de língua portuguesa. Eu usei uma palavra de língua estrangeira que significa a mesma coisa, que é um termo bastante utilizado no meio comercial, que é a questão do feedback. Então, como ela é uma palavra estrangeira, ela foi usada entre aspas, certo? Para indicar que aquilo ali está destacado por algum motivo. No caso, é uma palavra de língua estrangeira. É um estrangeirismo. Indicar uma citação direta, que nós já vimos antes, que é a questão de colocar, entre aspas, as palavras de outra pessoa, não a sua. Ok? Então vamos lá ver o exemplo. Ia viajar. Viajei 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. Certo? Então aqui foi usado a aspas para deixar bem claro que quem está dizendo isso aqui é outra pessoa. No caso, essa de Queiroz. Então foi retirado de um texto do Essa de Queiroz. Entenderam? Então, uma das principais funções das aspas é deixar bem claro que aquelas palavras não são suas. Ainda tem até uma observação, certo? Quando você quer colocar aspas dentro de aspas, ou seja, você cita uma pessoa que citou outra, então você não vai usar duas vezes a questão das aspas. Não, você vai marcar só uma única vez. Então você vai fazer essa marcação simples, certo? Vamos supor que a parte desse texto aqui não fosse do Essa de Queiroz. Então ele diria, ia viajar, viajei. Aí, entre aspas, 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face, fecha aspas. Aspas simples, não serão só já duas, serão duas, só uma marcação simples, entre aspas. Como se aqui fosse uma citação de uma pessoa dentro da citação de outra pessoa. Certo? Então você nunca usa duas aspas e dentro das duas aspas, mais duas aspas. Não. Se você quer usar uma marcação de aspas dentro de uma frase que já tem aspas, você coloca essa marcação simples, só uma. Entenderam? Bastante atenção nisso. Parêntese. Certo? Nós já estudamos que o parêntese serve para isolar frases intercaladas de caráter explicativo, data e também pode substituir a vírgula ou travessão. Certo? Então, parêntese, ele está ali para marcar algo, chamar atenção a algo, para separar datas, certo? Para substituir uma vírgula, quando cabe mais alguma coisa ali. Exemplo, Rosa de Luxemburgo nasceu em Zamość, 1831. Então, eu coloquei o ano que Rosa de Luxemburgo nasceu entre parênteses, no caso. Ok? Parêntese. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Ele veio nos visitar pela última vez. Aqui notem que eu tenho uma oração. Dentro dessa oração, eu tenho parêntese, depois eu separo por vírgula. Por quê? Porque isso aqui é só uma explicação, certo? É o que nós chamamos de uma oração intercalada. É uma oração dentro de outra oração. Às vezes, essa oração pode ser separada por vírgula. Mas como aqui já apareceria uma vírgula, a pessoa optou pelo uso dos parênteses. Então, numa linda tarde primaveril, aí ele vai colocar outra oração. Meu caçula era um bebê nessa época. Ou seja, ela vai falar de uma coisa e antes de terminar de falar, ela vai explicar que como aquilo ali era muito antigo, porque na época o caçula dela ainda era um bebê.
ele veio nos visitar pela última vez. Ou seja, quando essa pessoa veio visitá-la, o mais novo dela, o caçula, era um bebê. Faz tempo. Provavelmente faz tempo já. Entenderam? Então, o uso do parênteses, ele também é indicado quando você quer explicar algo dentro de um texto, que pode ou não ser separado por vírgula, ou um travessão. Mas aí ele optou por fechar parênteses, colocar entre parênteses. Essa é uma das funções também do uso desse parênteses. Travessão. Travessão nós já entendemos, nós já estudamos, que ele sempre inicia um discurso direto. E o que é um discurso direto? É a fala de uma personagem. Então, ela disse, o uso dos 2 pontos aqui, para deixar bem claro que eu vou citar algo, eu vou dizer algo. Na verdade, eu não. Quem é que vai falar agora? Se tem travessão, é a personagem. O que foi que a personagem falou? Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Ponto final. Terminou a sentença dela. Então, aqui, esse travessão marca que quem está falando é a personagem e não o narrador. Indicar a mudança do interlocutor nos diálogos. Querido, você já lavou a louça? Então aqui falou alguém. Sim, já comecei a secar, inclusive. Ou seja, esse travessão aqui já deixa bem claro que é alguém falando. Mas a gente percebe claramente que não é a mesma pessoa da primeira oração. Aqui é um diálogo, são 2 pessoas conversando. Entenderam? Então a primeira falou uma coisa, perguntou, e a segunda respondeu, sempre marcado pelo uso do travessão. Unir grupos de palavras que indicam itinerário, certo? O que significa itinerário mesmo? Destino. Então vamos lá. O descaso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília, né? Notem aqui que o termo Belém-Brasília está separado pelo travessão. Por quê? Porque isso aqui é um itinerário, é uma rodovia que vai de Belém até Brasília, certo? Então, isso tudo aqui é um itinerário. Por isso que foi separado por travessão. Como é que eu posso dizer? Fortaleza, Recife, Fortaleza, Natal, Fortaleza, Sobral, são itinerários. Então, tudo isso deve ser usado separado por travessão. Certo? E para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Então, para substituir a vírgula dentro de uma frase, eu poderia muito bem dizer, dizem que Elvis, vírgula, o rei do rock, vírgula, na verdade detestava atuar. Certo? Mas, no lugar da vírgula, eu usei o travessão, que também pode vir a substituir o uso da vírgula. Então, se eu tirasse esse travessão aqui e colocasse entre vírgulas, teria o mesmo sentido, ou seja, um sentido explicativo. Por que ele é explicativo? Porque ele está explicando quem é esse Elvis, é o rei do rock, no caso, Elvis Presley. Entenderam? Então, essa é a função do travessão. Bom, gente, até agora nós estudamos e revimos tudo que já foi dito na aula passada, com um acréscimo de algumas coisinhas. Vocês perceberam que houve algum acréscimo, não muito, mas acrescentou-se, ou seja, foi um estudo um pouco mais aprofundado daquilo que nós já havíamos estudado antes. A partir de agora, nós vamos ver 2 assuntos que nós não tínhamos visto ainda, que é a questão do estudo do ponto e vírgula e propriamente da vírgula. Ok? Então, agora nós vamos estudar ponto e vírgula. Utiliza-se ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. No caso de uma receita. Para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. 2 pontos. Esses 2 pontos já marca que algo vai ser dito depois. O que é que vai ser dito? No caso aqui, os ingredientes. Então, eu vou separar um abaixo do outro. Quando eu separo ingredientes um abaixo do outro, eu vou utilizar o ponto e vírgula para indicar que teria uma sequência mais à frente. Então, 1 xícara de trigo, ponto e vírgula. 4 ovos, ponto e vírgula. 1 xícara de leite, ponto e vírgula. 1 xícara de açúcar,
ponto e vírgula, uma colher de fermento, ponto. Acabou. Por que eu usei o ponto aqui? Porque não tem mais nenhum ingrediente. Os ingredientes são esses. Enquanto eu separei uma sequência um abaixo do outro, eu utilizei o ponto e vírgula no final de cada ingrediente. Note que ao final de cada ingrediente há esse ponto e vírgula. Só não vai haver lá no último. Se é o último, ponto final. Eu não vou precisar dizer mais nada. Se tivesse mais algum, aí sim eu colocaria ponto e vírgula. Ah, e se eu... Você deve estar perguntando, e se eu coloco um ao lado do outro, eu continuaria usando ponto e vírgula? Não. Se você coloca essa sequência um após o outro, na mesma linha, você vai separar simplesmente por vírgula. E no último, ponto final. Então, uma xícara de trigo, vírgula, 4 ovos, vírgula, uma xícara de leite, vírgula, uma xícara de açúcar e uma colher de fermento. Ponto. Acabou. Mas como é sequência um abaixo do outro, eu obrigatoriamente tenho que separar, marcar essa separação pelo ponto e vírgula, para indicar que ali nem terminou, só deu um tempo, que vem lá algo mais abaixo. Então, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto. Acabou. Então, após cada ingrediente, com exceção do último, utiliza-se ponto e vírgula. Já no último, não, é o ponto final. Entenderam? Bem, nós estamos vendo também que a vírgula ela também serve para separar orações coordenadas. E o que é que eu chamo dessas orações coordenadas? São orações que não dependem de outra para ter sentido. Apesar das duas estarem juntas, certo? Duas ou mais estarem juntas, uma não tem sentido da outra. Se eu digo, a criança comprou um lápis, vírgula, uma borracha, vírgula, um caderno. Se eu retirar uma, no caso, o lápis, disser só, a criança comprou uma borracha, vírgula, um caderno, continua tendo sentido. Então, isso é o que nós chamamos de orações coordenadas. E o ponto e vírgula, ele também utiliza-se para separar essas orações, onde eu posso separar uma oração, certo? Seja ela pequena ou grande, certo? Muito extensa, para mostrar que uma não tem tanta necessidade da outra, que eu posso retirar, que não vai ter sentido. Então aqui vocês podem ver que logo após uma longa oração aparece o uso do ponto e vírgula. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, uma quietude apática era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se transformou em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos inferiores um tanto tenso. Então note que se eu retirar daqui para cá, certo? A oração continuaria tendo o mesmo sentido. Essa primeira, ela não perderia o sentido dela. Por que ela não perderia? Porque são orações independentes, certo? Isso que está escrito depois do ponto e vírgula não influencia no entendimento do que foi dito antes. É só mais alguma informação que pode ser considerada até irrelevante. Estão entendendo? Então, essa é a função do ponto e vírgula. É separar orações que não são necessárias uma para a outra. Então, se eu retiro uma, a outra continua tendo o mesmo sentido. Você entende da mesma forma. Certo? Bom, a partir de agora nós vamos estudar a vírgula. Certo? Então, vamos lá. Este é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções, ou seja, maior número de casos a ser estudados. Por isso aparece em várias situações. A vírgula marca pausa no enunciado, indicando que os termos por elas separados não formam unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. Certo? Então, a vírgula também serve para separar orações que não estão tão praticamente ligadas, tá ok? Mas também não é só isso. Vamos lá ver a partir de agora. Certo? Primeiro, separar vocativo. Então, o vocativo, que é a quem eu me dirijo, ele sempre terá que estar separado da oração, do que eu quero dizer, por vírgula. Marília,
Vá à padaria comprar pães para o lanche. Então, a vírgula aqui marca, separa o vocativo Marília do que eu disse para ela. Se eu retiro Marília e simplesmente digo, vá à padaria comprar pães para o lanche, você não sabe com quem eu estou falando. Então, eu usei do vocativo Marília para deixar claro a quem eu me dirijo. E essa vírgula separou a quem eu me dirijo do que eu disse para ela. E sempre deve ser assim, separado por vírgula. Então, o vocativo sempre é separado por vírgula do restante da oração. Separar apostos. O que são esses apostos? São informações extras, né? O aposto que nós estudamos. Então, são informações extras que a gente pode retirar que não vai causar nenhum prejuízo para a oração. Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Então, se eu tirar esse termo aqui, minha filha caçula, a frase ficará: Camila me presenteou-me com este relógio. Ou seja, isso aqui é só uma informação extra. Informação extra de quê? De que a Camila é a mais nova dele. Mas se eu retiro isso, eu continuo tendo alguém que deu algo para alguém, que presenteou alguém com alguma coisa. Então, a Camila presenteou alguém, o Mi, com alguma coisa, com este relógio. Então, essa informação que aparece entre vírgulas, ela é totalmente dispensável. Ela pode ser retirada, que você continua entendendo o que foi que o sujeito fez, qual foi a ação que o sujeito praticou. Qual foi a ação? De presentear. Quem presenteou? A Camila. Presenteou quem? A mim. Com o quê? Com o relógio. Então, eu tenho todas as informações possíveis sem a necessidade desse termo entre vírgulas. Entenderam? Bem, a vírgula também serve para separar o adjunto adverbial, seja ele antecipado ou intercalado, ou seja, quando ele aparece antes das frases ou no meio da oração. Exemplo: os políticos muitas vezes visam somente os próprios interesses. Então, aqui eu tenho o uso de um adjunto adverbial. Que adjunto é esse? Muitas vezes. Certo? Então, os políticos muitas vezes visam somente o próprio interesse. Então, a vírgula aqui serviu para separar um adjunto adverbial que está intercalado dentro, no meio da oração. Então, aqui seria classificado como adjunto adverbial de tempo, ou seja, quando é que o político visa os próprios interesses? Muitas vezes, ou seja, quase sempre, mas só alguns. Serve também para separar elementos de uma enumeração. Lembra que lá no ponto e vírgula nós falamos que quando essa numeração ela é uma em sequência, uma após a outra, nós não utilizamos ponto e vírgula, utilizamos a vírgula, que é esse caso aqui. Meus bolos prediletos são de chocolate, vírgula, coco, vírgula, doce de leite e nata com morango, ponto final. Então aqui você vê que esses bolos foram separados por vírgula, porque está numa sequência, um ao lado do outro, certo? E também serve para isolar a expressão explicativa, ou seja, algo que está ali só para explicar alguma coisa. Se você retira, continua tendo sentido. Não deixa de ser um aposto. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morango. Ou seja, ela não quer só de chocolate, ou melhor, ela vai explicar. Por isso que essa vírgula foi usada para intercalar essa oração. Ou seja, esse ou melhor é uma expressão explicativa que apareceu para refalar o que eu queria. Não era só chocolate, ou melhor, chocolate e morango, certo? Entenderam? Então, ou melhor é uma expressão explicativa, que está explicando qual é o tipo de bolo realmente que ela quer. Entenderam? Vamos ter também, certo, para ser usada a vírgula para separar conjunções intercaladas. Ou seja, quando eu tenho uma conjunção que ficou intercalada entre as orações, que eu poderia retirar, que não tinha problema. Os deputados não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. Se eu retirar o porém aqui e disser só, os deputados não explicaram o porquê de tantas faltas, vocês percebem que ele não faz muita falta, não. A oração continua tendo sentido por completo. Então, essa conjunção, porém,
que é uma adversativa, que dá a ideia de contrariedade, foi separada por vírgulas. Certo? Serve também para separar o complemento pleonástico antecipado. O que é esse complemento pleonástico? É algo que já foi dito e eu redisse, certo? Então, eu repeti algo que já foi dito anteriormente. Se é pleonástico, é porque não teria necessidade. Então, vamos lá. Havia no rosto dela ódio, uma ira, uma raiva que não possuía justificativa. Onde é que está esse complemento pleonástico? Primeiro, o que é que havia? O que é que havia no rosto dela? Ódio. E aonde é que está esse complemento pleonástico? Ou seja, desculpa. E onde é que estaria esse complemento pleonástico, indicando que foi repetida a palavra? Uma ira, porque ódio e ira são sinônimos, certo? Então aqui ele foi separado por vírgula. Uma ira, uma raiva que não possuía justificativa, certo? Então, ira, raiva, ódio são sinônimos. Por isso que foi separado, foram, no caso, separados por vírgula. Certo? São complementos sinônimos. Eu poderia dizer, no rosto dela, havia no rosto dela uma raiva, havia no rosto dela uma ira. Então, tudo são sinônimos de ódio. É uma repetição, é como se fosse a repetição da palavra ódio, só que com outras palavras. E para isolar o nome de um lugar na indicação de datas, certo? Então, nós já vimos lá no nosso estudo sobre carta aberta, sobre abaixo-assinado, que a data deve conter localidade, né, junto com ela. E essa localidade vai ser separado por vírgula. Então, São Paulo, vírgula, 10 de dezembro de 2016, ponto final. Então, aqui são entre a localidade e a data, faz-se necessário o uso dessa vírgula. Por isso que aqui houve essa separação. Ou seja, então, a vírgula é usada também para separar local de data. Entenderam? Vamos lá. E separar termos coordenados assindéticos. O que são termos coordenados assindéticos? Que aí vocês ainda vão estudar direitinho ainda. Esses termos coordenados assindéticos são orações que entre elas não tem nenhuma conjunção. Certo? Quando não aparece nenhuma conjunção entre uma oração e outra, então são considerados coordenados assindéticos. Exemplo, vim, vi e venci. A famosa frase de Júlio César. Né? Note que aqui eu tenho 3 orações. Por que eu sei que eu tenho 3 orações? Porque eu tenho 3 verbos. Vim, verbo vir, vi, verbo ver, e venci, verbo vencer. Eles estão separados por vírgula, não estão? E notem que em cada oração não há nenhuma conjunção separando. Somente, aliás, juntando, que a conjunção liga. Eu tenho somente a vírgula, dando ideia de que seja independente. Mas, de certa forma, nem tanto, certo? Então, vim, vi e venci. Eu separei essas 3 frases, 3 orações coordenadas assindéticas, com o uso da vírgula. Entenderam? Ou ainda, para marcar a omissão de um termo. Certo? Então, Maria gosta de praticar esportes e eu de comer. Ou seja, qual foi o verbo que faltou aqui? Verbo gostar. Então, aqui eu omiti o verbo gostar. Por que acontece isso? Por que eu posso omitir e não tem nenhum problema? Eu continuo entendendo da mesma forma. Porque é o mesmo verbo da segunda oração, é o mesmo da primeira. Então, não há necessidade de eu repetir o mesmo verbo. Maria gosta de praticar esporte, eu gosto de comer. Não precisa. Certo? Então, se é o mesmo verbo, eu posso omitir. E eu marco essa omissão com o uso da vírgula. Maria gosta de praticar esportes e eu de comer. Ponto final. Você consegue entender que quando ele fala isso, ali estaria o verbo gostar. E não é erro de escrita, não. Certo? Isso é perfeitamente possível na língua portuguesa. Ok? Agora, nós vamos ver quando essa vírgula é utilizada antes
da conjunção. Ou seja, eu tenho uma conjunção e antes dela também eu tenho uma vírgula. Então, vamos estudar esses casos. Primeiro, quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes. Ou seja, quando eu tenho duas orações e em cada oração eu tenho um sujeito diferente, então essa vírgula tem que ser utilizada. Os políticos estão cada vez mais ricos, vírgula, e seus eleitores, vírgula, cada vez mais pobres. Certo? Ou seja, quem são os, no caso aqui, o mesmo sujeito? São sujeitos diferentes ou são iguais? Vamos lá. Os políticos estão cada vez mais ricos. Quem é que está rico aqui? Os políticos. E quem é aqui? Os eleitores. No caso, quem é que está mais pobre? O eleitor. Então, aqui, mesmo com a conjunção e, eu utilizei da vírgula, porque são sujeitos diferentes. Certo? Se fosse o mesmo sujeito, não precisaria da vírgula, bastava o i. Mas como são sujeitos diferentes, eu utilizo a vírgula. Ok? Os políticos estão cada vez mais ricos. Quem é que está rico? O político. E seus eleitores cada vez mais pobres. Quem é que está pobre? O eleitor. Entenderam? Então, são sujeitos diferentes, separa-se por vírgula. Ó, separação de vírgula aqui. Já na próxima, quando a conjunção i repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia. Aí lá na figura de linguagem nós estudamos os polissíndetos. Polissíndeto é isso, é a repetição da mesma conjunção várias vezes. Eu alerto e brigo e repito e faço de tudo para ela perceber que está errada, porém nunca me escuta. Então aqui, ó, quando eu tenho essa repetição desse i, no caso desse polissíndeto, repetição da mesma conjunção, no caso o i, ele é separado por vírgula e não tem problema algum. Certo? Utilizamos a vírgula quando a conjunção i assume valores distintos que não retratam o sentido de adição. Ou seja, geralmente o i ele dá a ideia de adição, de soma de ideia. Caiu e levantou, ele fez as duas coisas. Mas em alguns momentos ele pode ter um outro sentido, ele pode mudar certo sentido dele e ser utilizado de outra forma. Teve febre a noite toda e ainda está muito fraca. Então, note que o i aqui, separado por vírgula, eu poderia utilizar uma outra conjunção. Eu poderia dizer, teve febre a noite toda, mas ainda está muito fraca. Eu poderia dizer, teve febre a noite toda, por isso ainda está muito fraca. Então, aqui o i ele poderia tomar outros sentidos, sendo classificado de outra forma, que não adição. Certo? A vírgula também ela pode ser usada entre orações. Eu tenho duas orações e para separar essas duas orações, eu uso a vírgula. Só que aqui nós vamos ter que entender esse sentido de oração subordinada, certo? Principalmente adjetiva. Então, o que são essas orações subordinadas? São orações que mesmo juntas, que elas trabalham juntas, certo? Mesmo juntas não, elas trabalham juntas, mas se eu retirar uma, a outra perde o sentido. Vamos ver. Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção, não suportou seu jeito grosseiro e mandão. Então, notem que uma oração inteira está separada por vírgula. Se eu retiro isso aqui e digo simplesmente Amélia não suportou o seu jeito grosseiro e mandão, você sabe de que Amélia é essa que eu estou falando? É daquela que não se parece em nada com a Amélia da canção. Então, isso aqui, de certa forma, está explicando, estou comparando essas duas Amélias. Então, isso aqui seria uma oração subordinada, adjetiva e explicativa, porque eu estou dando uma característica dessa Amélia, então eu estou explicando quem é essa Amélia. Por isso que utilizei entre vírgulas. E se eu retiro, eu deixo de entender que eu estou comparando essa Amélia com outra pessoa. No caso, a Amélia da música. Por isso que deve ser separado por vírgula. Entenderam? Também a vírgula serve para separar orações coordenadas sindéticas e assindéticas com a conjunção i.
Pediu muito, mas não conseguiu convencer-lhe. Vamos lá. Notem, preste atenção. Para separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, mas com exceção das orações coordenadas pela conjunção I. Ou seja, pediu muito, mas não conseguiu convencer-lhe. Se eu uso o I aqui, eu não poderia usar essa vírgula. Como eu usei a conjunção mas, eu tenho que separar por vírgula. Certo? Pediu muito, mas não conseguiu convencer-lhe. Serve também para separar orações subordinadas adverbial, ou seja, são aquelas orações que trabalham em conjunto, uma depende da outra para existir e tem o sentido de um advérbio, ou seja, ela indica uma circunstância, tempo, modo, a mesma circunstância que um advérbio pode mostrar, certo? A casa tão cara que ele desistiu da compra, hoje está entregue às baratas. No caso, a oração seria: a casa hoje está entregue às baratas. Mas é qualquer casa? Não. Ela era tão cara que ele desistiu da compra. Certo? Então aqui funciona como um advérbio. Entenderam? A casa tão cara que ele desistiu da compra, hoje está entregue às baratas. Então, isso aqui é uma oração subordinada adverbial. Certo? Tanto faz ser desenvolvida ou reduzida. Qual é a diferença? Desenvolvida é quando ela tem a conjunção separando. E reduzida é quando não tem a conjunção. Certo? Que, para separar orações intercaladas, ou seja, eu tenho duas orações trabalhando em conjunto. Por isso elas estão intercaladas, uma dentro da outra. Ficou doente, creio eu, por conta da chuva de ontem. Então, isso aqui é uma oração intercalada. É uma oração que aparece no meio de uma outra oração. No caso, a oração seria: ficou doente por conta da chuva de ontem. Então, entre essa única oração, então essa e essa aqui formam uma única oração, eu coloquei outra. Por isso que ela é chamada de intercalada. E se ela é intercalada, eu separei por vírgula. Entenderam? E, por último, para separar as orações substantivas antepostas à principal. Ou seja, quando eu tenho uma oração que foi colocada antes de outra oração. E por que ela é substantiva? Porque ela exerce a função de substantivo. É como se fosse mais ou menos o complemento de um verbo. Certo? Então, quando me formei, ainda não sei. Quando me formarei, ainda não sei. Então, aqui o quando me formarei foi separado por vírgula, certo? Dessa oração principal. No caso, ainda não sei. O que é que ele não sabe? Quando me formarei. Então, isso aqui completa o sentido do verbo saber. Se ele completa o sentido do verbo saber, ele é um complemento desta oração, certo? Nosso objeto direto. O que é que ele não sabe? Quando me formarei. Então, só que aqui ele apareceu antes, anteposto. Poderia muito bem ser: ainda não sei quando me formarei. Aí estaria numa sequência correta. Correta não, numa sequência habitual da língua, que é sujeito, verbo e complemento. No caso aqui, o complemento ele apareceu antes do verbo, quando me formarei. Entenderam agora? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje, certo? Uma pequena revisão com um acréscimo, mais o estudo de dois casos, do ponto e vírgula e da vírgula. E para vocês praticarem um pouco mais, eu vou deixando uma atividade, certo? Atividade do PL, que é o nosso português linguagem, da página 268 e 269. Então, da página 268 e 269, vocês vão fazer a questão 1, 2, 3 e 4. Entenderam? Então, eu deixo para vocês aqui essa atividade, que quando for na próxima aula, a gente corrige e tira todas as dúvidas que forem aparecendo após a resolução desse exercício. Tá ok? Então, 268 e 269, questões 1 a 4.
Entenderam? Então, tchau e abraço de saudade. Até a próxima aula.